eis a questão. Professor, muito obrigado. Por favor, uma salva de palmas para ele aí. Só um minutinho que vai, né? Aí. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Na verdade, eu sempre quis participar de um Paint of Science, do Paint of Science, assim. Então, é valoroso isso para mim. Então, nesses 15, 20 minutos, eu vou tentar, né, falar um pouquinho da pesquisa que a gente faz, né, aqui em Ilha Solteira, nessa questão aqui, né, que a gente chama de materiais supercondutores. Então, eu vou começar aqui falando alguma coisinha do que a gente, né, experiencia no dia a dia, bem rápido, né, que é algo que a gente tem contato, e depois eu espero conduzi-los a uma questão que é a nossa questão, né, de pesquisa, que são os materiais, no caso, supercondutores. Então, a gente começa com isso daqui. Condução elétrica, né? O que é condução elétrica? Sempre que tem condução elétrica é porque tem corrente elétrica. Quem nunca levou um choque aqui, né? Então é isso, leva choque porque tem corrente elétrica ali, elétrons passam para o seu corpo. E o importante aqui é que todo material pelo qual a corrente elétrica vai passar, ele não gosta muito de corrente elétrica. Então, ele apresenta uma resistência elétrica, né? É exatamente essa figura aqui mesmo, né? A gente tentando passar a corrente, só que o material, ele não deixa, né? Então, esses elétrons, de vez em quando, eles trombam com o caroço da rede ali, né? E aí ele volta a se mover, né? Desde o zero. Então, para ele também é cansativo, né? Coitado, né? E aí, então, quais são as consequências de materiais que são mais condutores ou menos condutores? Uma consequência é toda essa tecnologia que a gente tem aqui hoje, né? Que está tudo resumido aqui. Pelo fato de existirem materiais que os elétrons conduzem, eles fluem mais facilmente do que outros, a gente consegue fazer trilhas, os tais de circuitos elétricos, né? E aí a gente confina essa corrente em determinados lugares, né? Os fiozinhos de cobre aqui vai ter a corrente, e onde não tem fio de cobre, a resistência é muito grande, né? É quando a nossa barragem aqui ela está fechada, a água fica acumulada lá dentro, né? Para que a água no lado, né? Para que a água flua, tem que abrir o vertedor, e aí sim existe um canal de menor resistência e a água flui. Para o elétron é a mesma coisa, né? Só que também a resistência, um dos fatores da resistência é isso, né? A gente consegue usar para aquecer coisas, né? Porque a resistência elétrica, o elétron bate no lugar ali, né, do material, transfere a energia dele, esse local esquenta. Assim está no nosso chuveiro e tudo mais. E até pouco tempo atrás, as gerações mais recentes nem vão lembrar disso, né? Esquenta tanto o material que ele emite luz. Então a luz antigamente não era LED, né? Era incandescente. E esse aquecimento, né? Claro, todos estamos aqui, vamos comer algum petisco, né? Que foi fabricado ou por né, se for um forno elétrico, pelo aquecimento elétrico. E aqui eu coloco aquecimento e construção. Por quê? Porque para construir a nossa vida a gente precisa desse alimento. E a evolução do ser humano só foi possível, né, com o alimento cozido, né, que daí elimina um monte de bichinhos lá que fazem mal para a nossa saúde. Bem, só que tem um lado ruim do aquecimento, né? Aqui só para levar a gente a esse cenário
que a gente não está muito distante dele se a gente continuar queimando combustível fóssil, se a gente continuar aumentando o efeito estufa. Lembre-se, efeito estufa, a vida existe no planeta por conta do efeito estufa. O problema é ele exagerado, né? E a falta de consciência ambiental. E aí que está. Uma das estratégias para a gente combater, para a gente levar para uma sociedade mais sustentável, seria, por que não combater o quente com o frio? E o que acontece? Para vocês, qual é a temperatura mais fria que vocês já experimentaram na vida? Alguém grita aí. Menos 10? Ótimo, 10. Legal. O que acontece quando a gente está com frio? A gente fica paradinho, não é? A gente quer se movimentar o menos possível, não é verdade? E isso também acontece com os átomos dos materiais. Eles começam a ficar mais quietinhos. E aí chega num frio extremo. O que acontece num frio extremo? E esse frio extremo, a gente pode começar aqui, da ordem de menos 173 graus Celsius. Tá? Essa é a temperatura do nitrogênio líquido. Aqui acontecem umas coisas legais. Uma dessas coisas, todo mundo aqui no colegial sempre estudou que cargas iguais se repelem, não é? Só que nesse friozão aqui, existe uma condição que cargas iguais, os elétrons, eles começam a se atrair. Eles vencem, por incrível que pareça, a força de Coulomb, que é a segunda força mais forte da natureza. A primeira é a que mantém o núcleo do átomo coeso, que nós físicos somos muito inventivos, e a gente chama ela de força forte, né? Aí depois vem a força coulombiana, tá bom? E aí, qual é a consequência disso? Vocês sabem? Todo mundo sabe, eu tenho certeza. Lá. O que é isso daqui? Um aparelho de ressonância magnética. Tá? Então, esse aparelho, ele funciona com essa corrente. Só para vocês terem uma ideia, aqui dentro passa uma corrente de 0,0000001 ampere. Tá? Aqui 800 amperes. Meio ampere já mata um ser humano. E gera um campo magnético de 1 a 3 Tesla. O que é isso? Sabe aquela bússola que antigamente a gente usava quando não tinha celular? Quando não tinha Google Maps? Então, aquela bússola é defletida por um campo de 0,0003 Tesla. Então, é muito campo. E é esse campo que faz ser possível imagiar o nosso corpo. Tá bom? E aí que tá. Esses materiais, o que tem ali dentro é um tal de supercondutor. E o supercondutor, eles gostam de frio, tá? Eles não são ilhenses. Eles gostam de frio. E por eles gostarem de frio, eles vão falar assim, para o elétron pode passar, mas não o elétron, aquele elétron que está com as mãozinhas dadas, tá? Ele pode passar sem problema algum, sem resistência alguma. Então o supercondutor, ele não esquenta quando passa a corrente elétrica. E outra coisa ainda, tá? O supercondutor, ele não gosta de campo magnético, odeia campo magnético. E aí, só para não dar microfonia, campo magnético, esfriou, ele não gosta, ele expulsa. Aí a gente pega esse material supercondutor, faz um McDonald's de ímã, tá? Norte, sul, norte, ele não gosta. E aí a gente faz um trilho com isso daqui. Fazendo um trilho, olha só, o supercondutor ele viaja dentro de um túnel magnético. E isso tem uma consequência prática
que é esse trenzinho levitando, tá? Quem sabe numa próxima vez eu trago um experimento desse aqui, tá bom? Então, e esse túnel magnético ele é muito estável, tanto que coloca do meio para o final, fazendo favor. Pode ir mais um pouquinho, fazendo favor, João. Aí eu acho que era isso. É tão estável que olha só, ele vai de ponta cabeça, ele vai do jeito que for. Como você quer que esse trem viaje? Siga seu coração, ele faz. Ele segue o seu coração, tá bom? Então, essa é uma levitação muito estável, tão estável que quem é inteligente está construindo esses trens no Japão. O Japão tem terremoto, não é? Então um trem desse só não vai descarrilhar, só vai descarrilhar se o trilho quebrar. E lá eles já sabem construir trilhos que não quebram, então um trem nunca vai descarrilhar lá, tá bom? Então, rapidamente, não sei, cadê? Alguém está controlando o tempo, por favor? Tá bom? Quem descobriu a supercondutividade foi esse físico holandês, Rick Camerliones, em 1911. E só foi possível porque mesmo em 1908 ele liquefez o hélio. Sabe aquele gás hélio, aquele gás nobre e tal? Se ele é comprimido bastante, ele fica líquido a menos 269 graus Celsius. Se você baixa mais 2 graus Celsius, o que é legal é que ele vira um superfluido. Um superfluido é um fluido, um líquido que não tem viscosidade. Ou seja, se eu coloco ele aqui nessa garrafa, ele vai subir pelas paredes da garrafa e vai escoar, porque ele não tem viscosidade. Bem, então, e aí, 1913, só 2 anos depois, ele ganha o prêmio Nobel, tá? Por liquefazer o hélio. E aí, eu lanço outras 3 perguntinhas, já estou quase no final, tá bom? Quais os outros usos para os supercondutores? Como que os supercondutores podem impactar a nossa vida? E, talvez a pergunta mais importante, para que gastar dinheiro público nisso? Toda pesquisa, pessoal, não se iludam, toda pesquisa no mundo é feita com recurso público. Esse negócio de empresa dar recurso para fazer pesquisa científica é mentira. O MIT recebe de empresa 1% de tudo que ele gasta. Tá? Ótimo. Então, sabendo disso, né? Uma das aplicações de supercondutores, alta potência, distribuição de energia, ele não tem resistência. Olha o quanto de energia a gente perde aqui no Brasil. Ilha Solteira produz, não chega na nossa casa, né? Mas chega lá em São Paulo, 20% a menos do que foi produzido. Isso é em média, né? Tá? Uma coisa muito legal, quem é da engenharia elétrica aqui, existe limitador de corrente de falta supercondutor no Brasil? Isso daqui não existe. O que é esse troço? Esse troço é aquele que impede que o raio que caiu lá na estação, lá no fiozinho, que está levando energia elétrica para a tua casa, ele chegue na sua casa e queime tudo. E olha que de vez em quando ainda queima, né? Mas esse cara supercondutor, ele responde muito mais rápido. Então, aquele apagão que de vez em quando tem, aquela piscada, não teria com o supercondutor. Tá bom? O único viés aqui é que a gente tem que manter esse cara mergulhado no nitrogênio líquido. Mas tudo bem, lá nos Estados Unidos o povo morre e fica apagando a cabeça para ficar congelada, não é? Então, isso também é legal. Um dos possíveis futuros da energia limpa é produzir um sol ou produzir sóis aqui na Terra, tá bom? Tokamak são esses equipamentos que produzem sóis, tá? Ou seja, tem um gás aqui que a temperatura desse gás, olha aqui, 150 milhões de graus Celsius. Isso é a temperatura do núcleo do nosso Sol, tá? Então veja, como que eu vou confinar, prender
um gás com essa temperatura, não tem material físico. Eu tenho que aprisioná-lo com campo magnético. Quem produz esse campo magnético? Fio supercondutor enrolado. Tá? Então, um aparelho que atinge a temperatura do núcleo do Sol, ele precisa de um equipamento que atinge temperatura próxima do zero absoluto. Tá? Esse é um contraste bastante legal. E esse é o tamanhozinho dele. E aqui é um detector lá do CERN, tá? Só tem esse tamanhozinho aqui. Tá? Só uma fotinha para vocês verem o tamanho. Né? Tem um NIL aqui, tá? Não é matéria. Motores. Logo a gente vai saber. Ó, quem está aqui, ó, pesquisando motores, ó, elétricos para aviação? NASA. Isso daqui já está instalado na Dinamarca, tá? Um gerador eólico. 40% de menos peso, 22% menor, 40% de custo menor, tá? Esse daqui é legal, né? Navio é um negócio que mais suja no mundo. Pensa no petróleo, ele foi refinado. Aquele troço que não dá para refinar mais é o combustível do navio. Tá? Aí a gente vai substituir por um motor supercondutor. Tá? Olha só, esse é um motor de cobre, 250 toneladas, enquanto um motor supercondutor tem menos de 75 toneladas. Tá? Os trens do Japão e também da China. Tá bom? E a tal do computador quântico, o processador dele é um supercondutor também. Então vejam que a supercondutividade ela envolve desde pesquisa básica, em física, em química, em materiais, até engenharia, que é onde a gente vislumbra a maior parte das aplicações desses materiais. Tá bom? E aqui, só mostrando rapidamente as fotinhas do meu grupo, tá? Aqui da Unesp. E queria frisar para vocês que a universidade é pública e ela é gratuita, tá bom? Conheçam ela, defendam ela, porque a universidade pública está sempre do lado nosso, de vocês, tá? Não precisa ficar no canto. Rafael Zadrones, eu acho que a Unesp aqui de Ilha Solteira tem 3 Rafaéis. Se vocês procurarem Unesp, Rafael fez, em algum momento me acha, tá? Então gostaria de agradecer, claro, ao Pimenta, ao programa de pós-graduação que eu faço parte, ao meu grupo, à FES, ao DFQ, FAPESP, CNPq. Esses 3 carinhas aqui são os que dão dinheiro depois da gente lutar bastante para conseguir, tá? Byte of Science. E outra coisa, para finalizar, antes do meu obrigado, não acreditem nada em ninguém que fala quântico para vocês, tá? Quântico, quem sabe de quântico é físico, é químico, tá? Não é vendedor. A não ser que seja vendedor da Quantum Design, da Cryo, tá bom? Então é isso, muito obrigado, pessoal. Rafael, muito obrigada por essa palestra. Vendo essa foto do CERN aqui, é muito inspirador mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar o CERN, é uma coisa absurda. A foto não dá dimensão do que é aquilo. Temos tempo para uma pergunta ou duas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ao Rafael? Fazer algum comentário? Eu acho que aí durante os pequenos intervalos, também no final. Aqui a gente tem um QR Code, que seria ótimo se vocês pudessem avaliar o evento pra gente, colocar sugestões.